Olá, boa tarde. Hoje é dia 26 de maio de 2020, terça-feira. Essa é mais uma live de TV. Hoje eu vou conversar com o Rafael Lessa, que é um roteirista de mão cheia, amigo meu da época de faculdade, que já vai entrar aqui. A gente vai bater um papo sobre criação, sobre roteiro, sobre mudanças na dramaturgia em função dessa pandemia, projetos que ele já fez, o que ele está fazendo agora e tudo que pode ser dito por aí. O Rafael tem uma mente muito brilhante, muito rápido, muito sagaz, muito atento e é uma das pessoas muito importantes também no processo de pitching que eu faço de criação de projetos audiovisuais com os alunos desde que eu comecei a dar aula em 2012. Sempre participou trazendo reflexões para os alunos e é um cara muito interessante para bater esse papo com a gente. Esperando o Rafael entrar aqui. Olha ele. Enquanto ele vai funcionando, na quinta-feira eu vou conversar com o Gabriel Melim, que é dono de uma produtora, Rio Cinema Digital, que tem cursos, inclusive, de formatação de projetos audiovisuais. Mas está aí o Rafael, direto de São Paulo. Obrigado, Olá. Rafael. Calma aí que a iluminação não está muito boa, mas é que eu não tenho ring light, né? Não preparei para esse O meu universo. também não. É bem improvisado. Tá. Mas tá... Mas você me vê bem, você me ouve bem, né? é o que importa, né? Vamos ao conteúdo. Tá. Bom, como é que tá aí? Tá recuperado, né? Você teve o Covid que você estava Eu tive falando. Covid, né? Vamos contar para aqui, para os espectadores, né? Ai, tem 5 ainda só? Ai, calma aí. O que importa é a qualidade desse público, Eu o engajamento. sei. Quero ver se a iluminação melhor. Não, assim fica muito louca. Tá, deixa meio assim. Então, olá. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, né? Foi uma razão para eu arrumar meu cabelo, coisa que eu não faço há bastante tempo. Então, sim, eu tive Covid, né? Bem no comecinho, aquela primeira leva, assim. E foi, no meu caso, foi bem tranquilo. Eu tomei, basicamente, vitaminas e tal, remédio. E remédio, assim, acho que eu tomo normalmente, né? Tomei glutamina a mais, que é uma coisa importante, se alguém quiser, se alguém tiver. Foi algo acho que foi bom, tá de force. Como Enfim, cloroquina não, né? não, cloroquina não. Meu médico não é muito a favor também. Eu também, enfim, não fiquei muito interessado. Mas eu. Foi tranquilo, foi ótimo. Não, foi assim, comparado com o que pode ser, né? Que pode ser terrível, foi um caso bem leve, assim. Então, acho que tive bastante sorte, enfim. Mas também não sei se estou completamente curado, né? Eu fiz lá o teste de corpo, tenho os anticorpos, mas é tudo tão novo nessa doença, né? E estamos aqui, enfim. E você acha que foi uma experiência que você pode vir a transformar em alguma coisa de roteiro mais para frente? Não um projeto sobre isso, mas usar isso como uma construção de personagem, alguma coisa do A tipo? doença, assim, eu sempre fui muito hipocondríaco, né? Então, assim, logo começou tudo isso, eu tava morrendo de medo de ter, né? Então, a minha hipocondria, sim, eu sempre fonte para mim de inspiração. O que foi a doença em si foi basicamente uma gripona, né? Eu tive, no meu caso, tive muito calafrio, febre, falta de ar, mas nada que tenha me impedido ou que tenha me feito ter alguma epifania sobre a vida, nada disso. Você continuou trabalhando antes? Você tava Eu continuei trabalhando. Eu já estava num ritmo bem mais tranquilo, né? Porque no momento, a gente estava finalizando esse projeto para a Amazon, né? Que foi anunciado em dezembro, uma série chamada Love. Love, onde o E é um 3. E então eu já estava numa fase mais final de revisão de roteiro, né? Então eu já estava de casa quando começou. E eu também estou muito acostumado a estar de casa trabalhando, né? Quando eu não estou numa produtora, assim, tendo que ir todo dia, a gente sempre trabalhei muito de casa. Então, no meu caso, foi tudo mais branco, assim, a adaptação, estar em casa. Então, assim, esse tempo tem feito, sim, tem sido bom para refletir projetos, pensar coisas, enfim, como aprimorar coisas que às vezes a gente tem guardado. Mas no meu trabalho em si não afetou. Acho que, enfim, afetou a filmagem, né? sim. Que Fala do projeto para quem não conhece, vende aí o que é a Love, que em algum momento vai ser não, filmado. sim, é um projeto que eu estou trabalhando há bastante tempo. O projeto produzido pela Amazon aqui no Brasil, criado pelo Felipe Braga, que é sócio fundador da produtora LB Entertainment, aqui em São Paulo. Carioca como eu, também estou na PUC, como nós, e carioca como nós também, né? Enfim. E com quem eu já colaborava na série Samantha, nas primeiras 2 temporadas da série Samantha, Que foi e Netflix. que foi para Netflix. E aí, esse projeto da Amazon, eu me envolvi no final de 2018 nele.
E é um projeto que a gente teve muita liberdade, muito tempo para trabalhar nele, para escrever. E eu não posso falar muito, né? Mas assim, o que foi divulgado pela Amazon é que a história é uma história sobre ah, amor, obviamente, né? O título fala. Relacionamento, né? São três personagens. Agora eu não lembro o que falaram, assim, exatamente. O que eu posso falar? Mas que são três personagens, acho que a gente falou. Se passa, E. O quê? se passa no Brasil, nos dias de hoje? Sim, passa no Brasil nos dias de hoje. Eu não sei como que a experiência da quarentena vai afetar a vida desses personagens, né? Porque ela, apesar Pergunta. de estar tendo uma reescritura no momento, né, agora, que a gente está vivendo, não é necessariamente uma série sobre isso. Não é sobre isso, né? Como acho que nenhuma série que estava sendo feita antes, necessariamente é sobre isso, né? Mas uma série realista, com personagens reais, que poderiam ser qualquer um de nós, enfim. Então, eles... Eu não sei, assim, porque também eu fico me perguntando muito o que vai ser dessa produção, né? Que vai estrear logo, assim, que não foi feita, né? Muita coisa foi feita e está estreando, né? Mas o que está sendo feito e que vai estrear ano que vem, por exemplo, que é o caso dessa série, é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Como a gente vai, como que a pandemia vai afetar o, o, o conteúdo, né? Assim, já está afetando a maneira como é feito, claro, né? Assim, reuniões remotas, as filmagens, vai ter todo um novo guideline, né? Que já foi anunciado, né, pelos Estados Unidos, acho que na França também tem já um guideline de retomada de filmagens, enfim. Mas o conteúdo, se a série se passa nos dias de hoje, né, é assim, a gente vai colocar o coronavírus, a doença, as pessoas vão querer ver isso em 2021, a doença vai estar acontecendo no nível como está acontecendo, a gente não tem resposta ainda, né? Se fosse uma série de época, uma série sobre um futuro distópico, ou sobre uma... Até se fosse assim, uma série de gênero muito específico, né? Um thriller, que você não tem que estar o tempo todo lidando com, talvez, com realidade, assim, com a realidade mais próxima do nosso cotidiano, né? Às vezes num thriller, um gênero assim, muito específico, você está lidando mais com a realidade que os personagens, da investigação, por exemplo, né? Do universo onde as coisas fazem parte, mas nesse caso a série é uma série relativamente cotidiana, né? Mas assim, Então, não corre um risco de esses personagens, as pessoas estranharem que eles, aspas, ignoram o fato de sim, ter tido corre risco, um comportamento, agora vai ser outro, talvez? sim, corre risco, assim. Então é uma coisa que, enfim, que eu acho que todas as produções agora, né, Amazon, Netflix, tudo que está sendo feito ou é incorporar totalmente, né? Incorporar como se tenta uma série da Globoplay, do Brasil, que foi filmado agora, né? Sim. Pela ele, a esposa dele, e na casa dele, então que incorpora já a quarentena como formato mesmo, né? Agora, tem séries como essa que eu venho trabalhando e outras, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, que estão nesse processo de vão ser filmadas, né? Em algum momento do segundo semestre no ano que vem. Então, Mas eles não fizeram nenhum movimento de pedir para vocês reverem o roteiro, por exemplo, em função disso. Ou não? eu acho que tem essa preocupação. Tem essa preocupação. Não posso contar muitos detalhes, né? Mas tem essa preocupação, com certeza tem. Com certeza tem. E eu acho que deve ter, né? Todos esses canais, os players, tem que ter uma preocupação de incluir. Mas o meu medo também é que o espectador, ano que vem, não queira ver algo que fale sobre doença. Eu não sei, a gente tem esses dois lados, né? Eu, por exemplo, fico vendo do meu lado. Quando começou a quarentena, eu estava vendo muito documentário, série criminal, assim, documentário criminal. Tipo, teve Tiger King, que foi esse fenômeno, ainda é. Comecei a ver umas outras na Netflix e Amazon, enfim, The Keepers, é, Don't Fuck With Cats, assim, coisas bem pesadas mesmo. Eu comecei a ver coisas muito pesadas, assim, que eu acho que até para acho que equalizar a ansiedade que a gente estava vivendo, né, que eu estava vivendo, a gente ainda está, mas assim, no começo acho que foi uma coisa muito maior, com o que a gente consome, né? Então eu estava vendo muito isso. Depois eu comecei a ir para um lugar mais lúdico. Eu vi muito filme de Bollywood, por exemplo, que é uma realidade está baseado numa verossimilhança, num real, né, da Índia, mas tem uma coisa da fantasia, do musical. Isso já foi uma outra pegada. E acho que o que eu tenho visto agora não tem muito. Tá bem mais para uma coisa leve, né? Então eu fico me perguntando se as pessoas não vão querer ver algo mais leve também, né? Algo mais. Se vai ser um ressurgimento, por exemplo, de musicais, como foi um pouco na época da eleição do Trump, né? Que o La La Land virou um filme tão grande ali, que as pessoas estavam querendo escapar um pouco da realidade, né? Então, eu acho que tudo tem que ser dosado. Então, acho que vão ter
vão ter conteúdos, sim, que vão incorporar a doença, incorporar a pandemia e os novos hábitos, né? Vão ter conteúdo especificamente sobre esse momento, né? Séries, acho que até já tem uma série que fala sobre isso, que foi feita meio assim, juntando pedaços, juntando imagens de arquivo, enfim. Tem, né, projetos como esse da Globo, do Bruno Azeu, que vão incorporar o formato mesmo, e vão ter projetos que vão ter que se adaptar, né, a essa nova realidade, e outros que eu acho que vão para um lugar completamente lúdico, assim, sabe? Até para que as pessoas para que as pessoas tenham a opção de quem não quiser pensar nisso, né? Mas como é que é o timing de produção, de gestação de um projeto de ficção? Pelo menos os que você participou ao longo da tua carreira, Rafa, de quando surge a história, até você desenvolver isso, até filmar, até exibir. Você está falando desse do Love, que é de 2018. Isso talvez vá ao ar pelo visto em 2021. Tem uma diferença entre primeiras temporadas e segundas temporadas, né? Isso a gente está falando de série, né, de streaming. As primeiras temporadas já demoram mais, né? Elas podem ser projetos que estavam guardados há anos, que produtores podiam estar desenvolvendo há anos, né? Mas, assim, em média, eu acho que, tipo, pelo menos um ano de desenvolvimento de uma primeira temporada é bom, assim, sabe? É recomendável. Né? Isso da ideia até o começo de um desenvolvimento mesmo, né? De começo de abertura de episódios, de escritura de episódios. Cada canal tem o seu tipo de aprovação, né? A Amazon está começando aqui no Brasil, então é bem diferente da Netflix. A Netflix já, né, a maioria dos projetos acho que está aprovando pelo menos uma primeira temporada. Alguns projetos aprovou direto 2 temporadas, mais no passado, né? Então você já tem uma ideia de quanto tempo você vai ter, quanto tempo você vai fazer, né? O Samantha, quando eu entrei na primeira temporada do Samantha, já tinha um piloto escrito, já tinha um desenvolvimento sendo feito. Eu entrei no começo de 2017, né? E do momento que eu entrei, até que foi rápido. Entrei em fevereiro de 2017 e foi filmado, acho que setembro, outubro de 2017. E estreou em junho, julho de 2018. Então é um ano e meio, assim, né? De uma escrita de um piloto até ser filmado. Mas, assim, tem esse tempo todo de desenvolvimento antes, né? Que cada produtor trabalha do seu jeito. Outros projetos eu entrei e foram mais rápidos, sim, mas também é muito a natureza do projeto, né? Já colaborei, acho que na segunda temporada do Backcolor, em 2014, que era um ritmo muito mais acelerado, né? Já era uma segunda temporada também, não sei quanto tempo demorou a gestação da primeira, mas era um ritmo também de produção mais fácil, né? Dentro basicamente de um palco, né? De um teatro. Quanto maior o orçamento também, são novas aplicações, né? E cada série tem um diferente escopo, né? Assim, um diferente tamanho de produção, número de personagens, enfim. Processo de casting, tem séries que já vem com um ator junto, né? No package, né? Chama assim, né? Já vem empacotada com diretor, ator. Acho que a maioria das séries que eu fiz, que eu colaborei de alguma maneira, teve um processo de casting, né? Que normalmente demora. Eu acho que 1 ano e meio é um tempo seguro para dizer que é para algo estar no ar, mas se for 3 anos, 4 anos, enfim, não é um problema, sabe? Assim, de fato, as séries podem ser muito menor que longas, né? Longas eu acho que ainda mais assim, os que precisam de edital demoram mais tempo, né? Pode demorar. Eu tenho um longa escrito que já tentou captar há mais de 10 anos, assim, mas é algo super autoral, super sabe, não tem nenhuma expectativa de ser uma coisa comercial e tal. As séries, em geral, já estão, né, com um canal envolvido, com, né, alguma plataforma, enfim. Então, tem uma expectativa ali de que aquilo vai ter que sair do papel, vai ter que ser filmado em tal época, né? Você falou desse aí, que é uma coisa autoral. A maioria dos profissionais ou estudantes, ou pelo menos os meus, eu vejo isso, que querem trabalhar com criação de conteúdo e como roteirista, sempre imaginam muito criar e escrever os seus próprios projetos, né? Tirar aquilo do papel. E a não ser que sejam herdeiros e que tenham muito dinheiro para gastar nisso, ou que deem uma puta de uma sorte, não vão começar a carreira, ou a maior parte do tempo não vão estar necessariamente escrevendo as suas ideias originais, mas sendo contratados para criar roteiros de ideias de outros. Como é que é esse processo de você criar uma ideia que não foi sua inicialmente, e ainda assim você está criando alguma coisa que é sua? Eu acho que qualquer projeto
que eu me envolvo, sei lá, penso no meu primeiro projeto profissional, quando voltei do mestrado, né, em 2011, foi um documentário sobre o artista plástico pernambucano Francisco Brenan. E para hoje, né, que eu sou roteirista-chefe dessa série da Amazon 2020, a maneira como eu me aproximo dos projetos é muito parecida. Eu tento me encontrar neles, né? Normalmente, as pessoas que me chamam já sabem qual é a minha, que tipo de personalidade eu tenho, que tipo de assunto me interessa. Então, né, eu nunca fiz uma série que fosse completamente distante de assuntos, pelo menos que me interessassem. Distante da minha realidade, sim, né? Mas, assim, distante de assuntos que me interessassem, de temáticas, né? Grandes temas, assim, acho que nunca aconteceu. Eu acho que você tem sempre que encontrar, seja você o assistente de roteiro ou o criador, você vai ter que sempre encontrar o que te aproxima daqueles personagens, né? Ou pelo menos da ideia macro. Porque às vezes você tem uma ideia, né? O Love começou, né, de uma percepção lá, né, do Felipe Braga, da Rita Moraes, do Lorde Braga, de que tinha muita coisa mudando rapidamente em termos de relacionamentos, né? Questões, o Love aborda muito, né, relacionamento poliamoroso, triângulos amorosos, abrir relacionamento. Então, assim, como que são questões até jurídicas, né, em relacionamentos de 4, 5 pessoas, né? Como que isso implica, né? Partilha de bens, quando vai ter uma separação, como é que isso acontece? E veio dessa percepção, né, de que muita coisa ali estava mudando muito rápido, né? E aí que vieram personagens, né? Tem projetos que vêm personagens, vem uma ideia, baseado na vida de alguém, e aí a gente acaba tentando encontrar nesses personagens o que a gente pode falar de nós mesmos, né? Sem virar uma egotrip, porque, né, mesmo os projetos autorais, eles vêm da gente, eu quero falar sobre isso, eu tenho esse personagem que eu criei, que me interessa, ou esse tema que me interessa. Por exemplo, gosto muito de personagens femininos, né? Maternidade é um tema que eu sempre penso, assim, que eu não tenho essa experiência, né? Se um dia você pai, não você mãe, né? Então, mas é um assunto que sempre me interessa. Então, sempre que eu começo a pensar nessas ideias, eu tento pensar em como a minha personalidade, que elementos meus, que interesses meus podem se aplicar, né? E que pessoas que eu conheço, que viveram coisas parecidas, etc. Então, em primeiro lugar é isso, se identificar. E depois vem a pesquisa, né? Que eu acho que é algo muito importante, que muitos roteiristas jovens esquecem que tem essa parte, né? Que pode ser tanto uma pesquisa de campo, de você conversar com pessoas que viveram aquilo intensivamente, né? Até você ir para uma bibliografia, procurar a bibliografia. Eu gosto muito de procurar referência, né? Ver o que já foi feito sobre aquele assunto. Né, o Samantha, por exemplo, que muita gente na época comparou com a Simone, né? Enfim, teve muito isso. Eu vi entrevistas e vídeos de muitas pessoas que viveram nos anos 80 ou que tinham mais ou menos a idade do personagem hoje em dia, de diferentes aspectos, assim, né? Não só apresentadoras, cantoras mirim e tal, muitas pessoas diversas, assim. E você, nesse projeto também, você, grande maioria das vezes, acho que 99,9%, você está escrevendo em conjunto, né? Você tem uma equipe. Então você tem diferentes pontos de vista ali, né, sendo colocados, né? Uma sala de roteiro é um lugar muito vivo, né, um organismo muito vivo. Então você troca muito, você acaba, eu sempre, né, com meus alunos ou em sala de roteiro, eu sempre convido muitas pessoas a se incluírem, né, a não ter medo de falar de si. E eu falo sempre muito de mim para tentar fazer que as pessoas falem delas, assim, porque eu acho que a partir daí você consegue pegar aqueles personagens e transformando neles em organismos também, né? Com tridimensionais, com vida, é, uh, que não sejam só ideias que você teve, né? Ou, eu acho que é assim, né? Claro, às vezes você vai fazer uma série médica, por exemplo. Eu fiz uma consultoria numa série médica, acho que tem um ano e meio. Eu tive que era uma consultoria, não era o que eu estava criando, mas eu tive que pesquisar um pouco sobre esse universo, tive que entender um pouco, tive que ver que séries estavam sendo feitas, né, no Brasil sobre isso, fora do Brasil, que já tinham sido feitas. Eu gosto muito de ir atrás dos cânones, né? Quais foram as grandes séries médicas que já foram feitas. Ou no caso, né, de relacionamento, família, como é no caso dessa série agora, Love. É isso também, buscar séries que tenham tido temáticas parecidas, né? Até para você saber o que já foi feito, né? Que a gente pode fazer de novo, né? Que cenas a gente nunca viu.
Então, você tem que correr atrás você tem que pesquisar, né? E nunca, nunca vai ser ruim você conversar com alguém que viveu coisas parecidas, e você acha que viu coisas parecidas, que sempre vai se surpreender, né? Então, assim, essa coisa da pesquisa mais de campo é muito importante, assim, porque e mesmo que se você tenha vivido aquilo, né? Você não quer fazer uma série que seja só para você, né? Então, se foi Eu pergunto de campo, você se arrisca a sair um pouco da sua bolha? Ou não só que você conheça, mas ou outros processos, outras fontes de cara, de ir realmente uma realidade que não é a tua e de ninguém próximo a você, assim, que você não tem sim. algum com aquilo ali. Se você precisa. Se são realidades, né? Por exemplo, Love é uma série que é um pouco mais próxima da minha realidade. Assim, personagens que têm mais ou menos frequentam o universo que eu frequento, enfim, são mais parecidos. Mas, por Mas exemplo, eu jamais imaginaria você escrevendo o Vai Que Cola. Isso é uma coisa que não é você ou Vai Que sim, Cola. o escola é. Mas eu tenho um senso de humor, que é o Vai Que Cola. Eu não tinha muito tempo de fazer essa pesquisa. Então, assim, eu fui ler os roteiros do Vai Que Cola, eu fui ver muito Vai Que Cola, eu fui estudar muito a métrica, por exemplo, do Paulo Gustavo, como ele falava, né, como que era aquilo. Vi muita série, num período muito curto de tempo, com plateia, né, séries de 3 câmeras, que por muito tempo se chamou assim, que tinham formatos muito parecidos, né? Eu não tive que ir no Meia, saber como era o Meia. Porque não era para aquela experiência que eu precisava, né? Mas sim, tive que pesquisar muita informação sobre. Calma aí, uma das fontes de luz aqui, que é o meu computador que eu coloquei atrás. Pronto. Eu tive que pesquisar muito sobre aqueles formatos. Samantha, eu conversei com pessoas que viveram naquela época. Eu vivi como espectador, né? Mas eu conversei com pessoas que viveram naquela época, desde meus pais, assim, né? O que eles pensavam, até pessoas que realmente viveram de fato a época, enfim, num universo mais de indústria, de entretenimento. No Love, eu conversei com pessoas, assim, que viveram relacionamentos abertos, né? Tiveram relacionamentos não monogâmicos. Até fiz, assim, botei no meu Instagram, enfim, e dali fui conhecendo pessoas que não eram tão próximas da minha realidade. E o que foi bom, porque eu não entrei num denominador comum, né? Eu consegui ter várias experiências, pegar de várias experiências, encontrar, sim, semelhanças, mas também encontrar nas diferenças como que a gente poderia colocar nos nossos personagens. E aí nossos personagens têm um recorte, né? Sempre nossos personagens vão ter um recorte. Né? Nem sempre a série vai ter pessoas que viveram naquele universo, assim, extremamente específico, né? Voltando ao caso das séries médicas, né? Você tem muitas vezes consultores que são médicos, enfim. Você tem roteiristas que vão vivenciar o que é uma emergência de hospital, mas não necessariamente você vai ter um roteirista que foi médico, né? Ou você vai ter um roteirista que teve um relacionamento aberto, ou você vai ter um roteirista que brigou com a mãe, sei lá, né? Você também tem um universo da imaginação da criatividade que tem que entrar, né? Até para que venha o novo, né? Até para que venha as cenas que a gente não viu, assim, né? Eu acho que a gente tem começo com a verossimilhança, mas a verossimilhança às vezes ela é muito mais a verossimilhança do mundo que você está criando, né? A partir do momento que você cria regras para aquele mundo, que normalmente numa série vai estar no episódio piloto, é muito difícil que você fuja daquilo, né? Assim, por mais sofisticada seja a série, né? Se a gente for pensar no Breaking Bad, você estabelece ali uma série de acordos com o espectador quando você começa a contar. Por mais que o Walter White vai ser capaz de crimes muito horrendos ao longo de todas as temporadas, você já tem cometendo um crime no primeiro episódio, né? Então, você estabelece ali qual pelo menos vai ser o espectro, né? Que aqueles personagens vão viver, né? Vai ser de daqui até aqui. Então você tem meio que um pêndulo ali que você pode ir brincando com as possibilidades. Quando você começa a colocar algo muito inusitado, né? De repente vira uma temporada inteira vira musical, sem que você tenha introduzido isso, é complicado, né? Porque você vá para um universo muito diferente dos seus personagens, você estabelece personagens de classe média vivendo aquela realidade na pré-temporada, se eles ficam muito ricos, você vai para um lugar de um luxo incrível, ou ao contrário, você vai para lugar com dificuldades financeiras muito grandes na segunda temporada, aquilo tem que estar dentro
né, da realidade socioeconômica daqueles personagens, né? Assim, Mas como é que então, você assim, quando você tem uma série com mais temporadas? Por exemplo, Samantha foram 2 temporadas, né? E acho que você entrou de uma forma e na segunda estava assinando como chefe, não lembro. não, Samantha eu nunca cheguei a assinar. Na primeira temporada eu assinei como story editor e roteirista, na segunda só como roteirista. Tá, mas tem uma variação da composição de uma equipe de roteiro, né? Tem. Tem uma unidade. Sim, tem uma variação. No Samantha não foi tão grande, né? 2 roteiristas se mantiveram. A gente teve mais 3 novos, porque teve um assistente novo também. Uh, e é isso, você tem já aquele mundo que foi criado, tem que ser respeitado, mas assim, as pessoas trazem ideias, né? Qual vai ser o desenho dessa temporada, né? Qual vai ser o... Né, eu lembro que a primeira temporada do Samantha terminava com ela... Alguém falando Samantha para presidente e tal, e muita gente especulou que ela poderia entrar numa coisa de política na segunda temporada, mas aquilo, enfim, até pode ter sido, como se diz, pode ter sido pensado em algum momento, mas as possibilidades, quando você começa a pensar numa segunda temporada, eram diversas, né? A única coisa que você não podia mudar era aqueles 4 personagens, que era aquele universo. Não podia fugir muito daquele universo. Mas qual seria a jornada? Né, ela, na segunda temporada, faz uma peça de teatro, uma coisa que a gente não tinha pensado em nenhum momento da primeira temporada ou do começo, né? Da primeira. Então, tem certas coisas que, sim, uma personagem pode engravidar, por exemplo, né? Quando você tem muitas temporadas, você pode ter muitas coisas acontecendo, mas assim, dificilmente você vai ter uma quebra do acordo com o mundo. Né? Não vai virar uma série de ficção científica, de repente, né? Tem uma coisa comentando aí, tipo Lost, que deixa os espectadores putos, né? Essa coisa de quebra de uma promessa que você faz pro público, né? Em Uhum. algum sentido. É um acordo mesmo, né? Você começa a ter as pessoas ali entrando, assistindo aquele mundo, você quer que as pessoas são donas desse mundo também, né? Assim, você quer espectadores ativos, você não quer que as pessoas fiquem perdidas. E na série, né, na escrita de série, você tem muito da repetição, né? Você tem muito, não necessariamente de uma maneira burocrática, né? Vamos lembrar o que aconteceu na temporada passada. Isso você não tem mais, assim. Mas você tem uma reiteração, né? De quem são aquelas pessoas, de onde elas estão vindo, e de episódio em episódio também. Séries que são menos, que a gente chama de, que são menos serializadas, mais episódios, que tipo Big Bang Theory. Que essas séries também estão meio em decadência, assim. Big Bang Theory é uma das últimas que acabou, assim, né? Mas que você tinha ali, em cada episódio, você tinha uma reafirmação de quem eram aqueles personagens. Ou Modern Family também, que vai acabar, acho que acabou esse ano. Você também tinha sempre uma reiteração daqueles personagens, quem eram eles, cada episódio, né? Então você podia pegar um episódio solto e assistir tranquilamente, que você ia ser lembrado de quem eram aqueles personagens. Séries mais serializadas, né? Como acho que eu venho feito, né? Tenho feito, e acho que tem existido, né? Sei lá, Atlanta, ou... Ai, quais são as séries que estão lá, enfim. A grande maioria, né? Que continuam sendo feitas, Elite, enfim, Casa de Papel, você tem. É muito difícil você pegar uma temporada solta, assim, e ter o mesmo prazer de quem tem assistido desde o começo, né? Killing Eve é uma série que eu assisto desde a primeira temporada, tá na terceira agora, tá acabando a terceira. É uma série que você pode assistir um episódio solto e ver o que aquilo tá. Qual vai ser a situação daquele episódio, mas se você não acompanha os personagens desde o primeiro episódio da primeira temporada, o seu prazer vai ser bem diferente de quem vem acompanhando desde o começo, né? Então também tem isso. Você tem que criar um pouco de mistério, né? Você vai ter sempre que estar surpreendendo os espectadores, mas também, assim, quem já vê há 3 temporadas quer reconhecer elementos ali dos personagens, né? Tipo, você tem a Eve e a Villanelle em Killing Eve. Elas sempre podem surpreender, mas elas são muito fiéis a quem elas foram apresentadas na primeira temporada, né? Fleabag, né? Fleabag teve uma primeira temporada em 2016 e a segunda em 2019, né? Com 3 anos ali de diferença. Você volta, mas aquela personagem, por mais que ela mude, ela já tenha mudado coisas, ela ainda é aquela mesma pessoa, né? Na essência, enfim. Você não vai falar das mesmas coisas que foram faladas na primeira temporada, mas
O personagem em si tem que ter uma fidelidade com quem é, né? Assim, ela, né, no Fleabag, ela é compulsiva, né, com sexo, tem uma compulsão sexual. Na segunda temporada, ela não está vivendo tão intensamente quanto na primeira, mas é algo que faz parte da história dela, né? Ela já está tendo que superar aquilo, né? E aí, né, que é a grande graça, ela se apaixona por um padre. Então, como uma personagem que tem compulsão sexual se apaixona por um padre, o que vai dar, né? Então, você vai ter... É importante você conhecer os personagens a fundo, porque você... Né, e para isso tem sempre a Bíblia, né? A Bíblia da série realmente tem esse nome porque ela guarda muito desses segredos, assim, né? E informações privilegiadas, assim, né? De quem são aqueles personagens. Acompanhamento de história por parte do espectador, como é que é o teu processo, ou pelo menos a tua relação pessoal, da indústria de uma forma geral, do acompanhamento do processo de produção de todas as suas camadas, assim, desde tem o projeto, fizeram a Bíblia, aqui estão os roteiros, agora vai gravar, e aí editou, e agora está no ar. Você acompanha depois que acabou o roteiro e Sim, sim, sim. pega as diferenças? Assim, a partir da maneira que eu vou avançando na minha carreira, eu vou acompanhando mais, né? Você vai que coloca que eu fiz em 2014, eu não fui ver filmagem. Eu tinha feedback de ator, tinha feedback de pessoal de direção e tal, canal, né, tudo isso, mas eu não fui ver filmagem. Então, a filmagem eu não estava presente. Samantha, eu estive presente toda a filmagem da primeira temporada e boa parte da segunda temporada. Mas eu não era o showrunner, né? Enfim, então também tem um limite ali. Você pode opinar, enfim, vi cortes, isso tudo eu vi. Mas construir, por exemplo, toda hora que você fala Samantha, aquilo ficou tão martelado na minha cabeça que não é Samantha, é Samantha. Isso é uma coisa de roteiro, isso é direção, esse Isso tipo foi de desde coisa. a criação. Foi desde a criação da série. E no roteiro aquilo foi enfatizado, por exemplo. Sim. Tem muitas séries que a gente faz, que a gente tem salas. Nessa passagem já participei de mais 11, 12 salas de roteiro. E dessas, talvez umas 5 não viraram, não foram feitas, né? Então também tem esses processos assim, que você participa que não são filmados, né? Que são desenvolvimentos, que tem um dinheiro só para aquele momento de desenvolvimento. Uh, então também tem essas situações, né? De uns 3 anos para cá, sobretudo trabalhando lá com o pessoal da LB Entertainment, eu tenho acompanhado muito, assim, realmente, cortes e tal, opinado, participo de reuniões com direção, a gente quer muito saber o que a direção tem a dizer, porque, né, tipo, o Hitchcock falava, assim, uma coisa que roteiro, acho que um bom filme é roteiro, 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 né? Tem um quote dele, assim, famoso aí. E nas séries é mais do que isso, né? Realmente, o showrunner é um roteirista produtor, né? O roteirista-chefe também pode ter um crédito de produção, ou roteiristas que estão escrevendo aquilo já há um tempo também podem ter crédito de produção. Né? Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Nos Estados Unidos você ter roteiristas com crédito de produtor. Então, e também diretores com crédito de produtor. Tem diretores que são muito criadores junto também com os roteiristas, enfim. Mas tem um respeito muito grande ao texto, né? Então... Você falou dos Estados Unidos agora, você fez uma formação, você foi fazer mestrado lá em Nova York, é mestre em roteiro. Do que você aprendeu lá, o que você sempre consumiu de séries americanas, e um momento que a gente já tem de alguns, sei lá, 7, 8 anos de evolução da indústria audiovisual e mais produção de séries no Brasil. Teve ainda uma distância muito grande do que é escrever séries nos Estados Unidos e no Brasil? Que momento você vê da indústria? Eu nunca cheguei a escrever séries lá, né? Eu não tive essa experiência. Eu tive a experiência de aprender com pessoas que escreveram, de participar de pitches, enfim. Mas, assim, a gente lê muito, eu leio muito sobre o assunto, né? Enfim, já vi várias dessas masterclasses, né? Que tem um programa legal, assim, custa um dinheiro, mas é chamado Masterclass, que tem várias masterclasses de pessoas, né? Tem uma da Shonda Rhimes, que é incrível, que se acompanha um pouco de como foi o processo, né? Tem algumas semelhanças, cada vez mais tem semelhanças, só que, assim, os orçamentos são menores aqui, né? Tipo, a sessão da Globo, você tem orçamentos menores em geral. Se você for comparar um orçamento Netflix americano com o orçamento Netflix no Brasil, são diferentes, né? Realmente aqui é muito menor. Então, né, você pensa lá que um roteirista, por exemplo, assim, iniciante, consegue vender um piloto por US$ 100 mil, isso não existe aqui no Brasil, né? E
né, ser um salário ali mínimo, acho que se for sindicalizado, de US$ 25.000, né, por episódio, isso tudo você se coloca muito mais no projeto, né? Você não tem que ficar preocupado tanto com o amanhã ou com os próximos projetos. Você tem um mergulho mais profundo. Enfim, não posso reclamar dos salários que recebi no Brasil, mas assim, se a gente for comparar a indústria, já é um lugar bastante diferente, né? Acho que para a indústria brasileira eu ganho bem, enfim, acho que super me sinto Mas privilegiado. você que está nesse processo aí desde o dessa aquecimento, que agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas na indústria brasileira, você vê uma evolução da construção das séries no Brasil? Sim, sim, eu vejo, sobretudo assim, porque você já tem pessoas que foram formadas escrevendo fora do Brasil, já tem experiência, isso cada vez mais, tem tido muita formação fora. E que é importante, eu acho que é importante, não é necessário, né? Não é necessário, não é uma régua que vai dizer quem pode ou não pode escrever, mas é importante, agrega, né? Então isso já muda muito, né? E você tem também nos canais executivos muito bons, assim, né? Na Netflix a gente trabalhou com muitos executivos de fora, que também agregaram muito aqui para o mercado brasileiro. Na Amazon tem alguns consultores de fora também, mas a maioria dos executivos estão aqui. Você vê que tem um nível já de entendimento da coisa bem mais sofisticado do que, com certeza, era há 5 anos atrás. Assim, os feedbacks, as notes, né, que a gente chama, né, o que o canal traz, assim, com certeza agrega bastante, né? Não é mais aquela coisa, não tem amadorismo, nesse sentido não. E acho que a produção, né, o Brasil sempre foi muito criativo, né? Você tem uma trajetória de televisão com a Globo muito grande, né? E você tem uma trajetória de publicidade muito grande em São Paulo, no Rio também, enfim. Você tem uma trajetória de cinema muito grande também. Então você tem profissionais muito qualificados, assim. Um set de produção, acredito que seja muito parecido. E o desenvolvimento também é muito parecido. Quando a gente vê essas masterclass ou ouve de pessoas que a gente conhece que estão em salas de roteiro, é muito parecido. Você tem um assistente de roteiro, você tem roteiristas mais júniores, roteiristas mais seniors, você tem showrunner. Mas, assim, ainda são poucos os showrunners brasileiros, por exemplo, que tem, né, nos Estados Unidos tem muito mais, né? Então, algumas, como se diz assim, alguns sinônimos não são exatamente iguais, assim, né? Você tem ainda, a gente, por exemplo, os roteiristas não tem um sindicato como é do americano, você não tem agente, né? São pouquíssimos roteiristas que têm agente aqui no Brasil, né? Você tem sim advogados, assim, uma coisa que eu posso sugerir para quem está começando, assim, conhecer advogados, e tal, isso é importante para você ter, para se proteger mesmo, até saber ler um contrato, assim, né? Os contratos são meio longos, enfim, você precisa pelo menos ter uma ideia, né? Tem muitos advogados também estão começando essa coisa do direito autoral, então também às vezes não vão cobrar um valor tão enorme, né, para os roteiristas, então, né, vocês vão entendendo. Então, assim, tem uma indústria, tem gente que sabe, que pensa isso, que acredita que seja tão boa quanto profissionais trabalhando nos Estados Unidos. Mas você tem muito menos diversidade, você tem muito menos... você tem também menos quantidade, né, assim. E uma concentração muito grande em São Paulo e Rio, basicamente, mas em São Paulo também, né? Mais até do que no O Rio, a maioria está na Globo, né? De alguma maneira trabalhando com a Globo. Então, você tem menos produtores independentes no Rio, né? Com certeza. Então, sim, assim, acho que você acaba tendo um recorte muito do Sudeste, né? O que para algumas séries eu não vejo que seja um problema, né? Se elas se passam em São Paulo, se elas têm personagens basicamente que são de São Paulo, são do Rio. Mas quando você começa né, ter as pessoas que tiveram a vida inteira em São Paulo escrevendo sobre realidades que não são daqui, né? Que seja até, sei lá, Minas, que é Sudeste ainda, né? Você tem coisas que a especificidade agrega muito, né? No processo. Então, né, a gente sempre fala para os alunos, tá? Escreva o que você saiba. É um começo de conversa, escrever o que você sabe. E como eu estava falando antes, às vezes você não sabe, você vai pesquisar aquilo, você vai colocar, tá, esse personagem
não é filha única, que nem eu sou, mas assim, o que minha espécie de filho único tem a dizer sobre esse personagem? O que eu posso fazer? Eu posso escrever personagens que têm irmãos, mas eu tenho que pensar, eu tenho que pensar, tá, como filho único eu não vivia isso, como seria se eu estivesse vendo um irmão? Ou você tem alguém que tem um irmão na sala, agrega aquilo, né? Você pode trazer informações mais privilegiadas, assim, né? Que vão ser um pouco mais profundas sobre o que você está escrevendo. Então, quanto mais diversidade numa sala, melhor. Mas a sala também tem um limite, né? Dificilmente uma série vai ter 15 roteiristas escrevendo. Não existe, é um número muito grande, nem nos Estados Unidos, né? Eu acho que acho que 6, por exemplo, é um bom número, né? 5, dependendo se for na segunda temporada, já um pouco menos, assim. Porque você nunca vai estar escrevendo só sobre um personagem, né? Então, assim, é diferente. Eu citei Fleabag, né? Fleabag é muito realmente ela ali, a Phoebe Waller-Bridge, se incluindo naquele universo, falando muito dela ali, mas ela tem os 2 ou 3 interlocutores chaves ali naquele processo, né? Que escreve junto com ela. O mesmo Lena Dunham em Girls, também um caso de alguém muito próximo do que está sendo, do que chega na tela, né? A pessoa que produz, dirige, escreve, atua, mas ela tem ali interlocutores importantes também no processo todo do Girls. E Você falou muito de aula. Você é professor da Academia Internacional do Cinema, da IC São Paulo. Como é que se ensina alguém a ser roteirista? é complicado. A gente criou esse curso, né? A Thais Fuji, a coordenadora, uma cineasta, diretora, roteirista aqui de São Paulo. A gente criou meio que em grupo, né? Esse curso, a convite da IC. Eu, ela, o Eduardo Matos, que também dá aula desde o começo, o Rony, que também dá aula desde o começo, e o Elsman também, que entrou no segundo semestre, segundo ano. Então, a gente participou muito junto nesse processo todo da criação do curso. Então, desde cara, tinha muito essa pergunta, né? Como que a gente vai ensinar, né? Eu acho, por exemplo, que seria muito difícil ensinar direção. Acho que é algo que pensei assim, né? Porque eu aprendi muito sobre direção, dirigi muito curta, enfim, na época do mestrado, mas eu acho muito difícil. Eu acho que mesmo o ensino de direção tem que passar pelo roteiro. E a primeira coisa que eu tento ensinar aos meus alunos é que eles se perturbem para encontrar um pouco da voz deles, assim. Qual é a voz deles? O que eles têm a acrescentar? Nem todo mundo vai falar bem sobre a mesma coisa, né? Você pode falar sobre diferentes gêneros, mas mesmo nesses diferentes gêneros, né, você vai ter que encontrar um pouco do que você tem que acrescentar ali, né? Então, eu estimulo muito eles a isso, assim. Eu estimulo muito eles a falarem de si, a tentarem entender. E os exercícios também no curso, isso, né, em colaboração a gente foi criando assim, são exercícios que vêm muito disso, né? Que convidam você a falar sobre uma história de infância, convidam os alunos a falar sobre uma história de família, ou pegar uma notícia do jornal que interessa a eles e adaptar para o formato de roteiro. Porque a técnica, o formato, é com a escrita, né? Então, assim, você tem uma aula básica de formatação, você na internet você aprende formatação, você, enfim, lendo roteiro você aprende formatação, né? Pegando um software, né? Assim, seja pago ou não pago, você entende mais ou menos a formatação. É claro que como professor você vai melhorando a maneira de usar a formatação a seu favor. Mas é algo que, enfim, é super ensinável rapidinho. Mas você ensinar um aluno a escrever uma boa cena, né? Pensar em personagens tridimensionais, é um processo, né? Que você tem que estimular muito a leitura desde textos que falam sobre o personagem até ver junto filmes de vários universos diferentes que a gente veja diferentes personagens existindo e tentar trazer individualidade, né? O curso que eu dou é bem legal, que são 4, 5 professores dando ao mesmo tempo, né? Tem professores que dão essa aula, que tem professores que dão outras aulas, então você tem ali já uma pluralidade maior de experiência, né? De quem está dando a aula. Então você não fica ali muito com aquilo. E todos, né? Eu, como professor, eu pego muito também dos professores que me ensinavam. Você também é professor. Eu tenho professores que eu destaquei na minha vida acadêmica, né? Tanto na faculdade de jornalismo quanto no mestrado de cinema, em que isso eu gostei, isso é legal. Quem Isso é eu dessa posso faculdade? Você. da nossa faculdade. É. Eu tive aula assim, né? Tem o Nashidin, que foi um grande marco, né, na nossa geração, que é alguém que criava muito uma cultura de personalidade na aula dele, né? Ele era muito aquela aula super estudada por ele. Eu tento fazer isso, né? Eu tento que minhas aulas sejam
aulas que os alunos se lembrem que eu dei elas, né? Que não foi qualquer professor. Isso é algo que eu acho muito importante, assim, um pouco da performance. É algo que eu tento trazer muito. Tinha uma professora nossa de filosofia, Rosângela, também, que também trazia muito isso. Ela trazia... A aula era um pouco uma performance. Era uma aula que eu ficava animado de ir. Cláudia Chaves, eu tive aula com ela de... Era uma aula de roteiro, assim, que falava de roteiro, era uma eletiva. Que também, que ela se incluía muito nas aulas, então era uma professora também que eu tirei muito disso. E até professores mais acadêmicos, como o Renato, né, que faleceu ano passado, eu acho, que, que era mais rigoroso, assim, tinha uma coisa do rigor muito grande. Você chegou a fazer aula comigo, com ele? Sim, a gente fez junto, eu e você, Daniel. Junto, né? Eu e você, Daniel. Ele era muito rigoroso, assim, tinha um rigor muito grande. Isso eu também é algo que eu guardo comigo, assim, sabe? Quando eu corrijo exercícios, quando eu sugiro leituras, a gente faz no segundo semestre do curso na IC, a gente faz um acompanhamento mais próximo, né? Um professor fica com 5 a 6 alunos acompanhando o desenvolvimento do projeto ao longo do semestre. Então ali eu tento, sabe, pegar muito... Isso já é uma coisa mais parecida com o mestrado, né? Que a gente tinha a tese, né? A gente tinha o nosso orientador de tese, que tinha 7 ou 8 alunos, que ia acompanhando o nosso desenvolvimento. Mas da PUC, acho que esses professores todos, todos eles traziam uma coisa muito pessoal para a aula e um conhecimento, claro, um conhecimento técnico muito grande, né? Então, é algo que a gente, enfim... também teve João Assage, né? Que foi no último semestre da PUC, que foi uma aula, acho que eu fiquei na PUC mais um semestre para fazer aula com ele. Também era uma aula assim, que a gente ia muito... O João, ele tinha uma coisa muito de usar a mesma roupa. Isso é algo que é engraçado, assim, mas que eu acho que é importante para quem dá aula, assim. No Big Brother esse ano também teve isso, né? Aquele moço lá, o Pyong, que só usava preto. Eu comecei a usar muito camisa branca e calça jeans, assim. É algo que eu tenho... Que eu vi que, assim, meu cérebro pensa menos uma coisa por dia, né? Até eu tô com a camisa branca aqui hoje, enfim, tá um pouco mais frio, então eu tô com esse É casaco. verdade, você usava calça jeans e camisa branca. Eu acho que na faculdade também tinha um pouco essa consciência, assim. Talvez na faculdade eu usasse mais camisas coloridas, mas assim, foi um pouco que eu fiquei... E deu uma travada, Rafa, não sei se foi só pra mim. Acho que é só para você. Voltou. Voltou. Na faculdade... sim. Não, e quando eu lembro também de professores que eu gostava, tanto na faculdade, acho que foram ao todo, com a faculdade, com o mestrado, foram quase 9 anos de carreira acadêmica, né? Como aluno, como espectador e participante ali. Você reconhecia ali, certo? Eu já tinha uma professora minha do mestrado, Catherine Dickman, que eu adoro, sou super amigo até hoje, enfim, que ela usava chapéus, ela usava umas roupas muito... Mas ela sempre meio parecida, assim, sempre tinha um estilo, eu achava que no máximo, eu sempre comentava nos chapéus e tal. Era uma coisa muito marcante, assim. Então, Você sempre foi muito observador disso, né? Até quando às vezes foi lá analisar os meus alunos nos processos de pitching, você sempre, de alguma forma, além do projeto, você comentava alguma coisa dali. O quanto esse olhar do detalhe do que você está em volta é importante para o teu ofício como roteirista. é super, né? Você uma cara particular sua de personalidade, você acha? Não, é super. Isso é uma coisa que eu trago, acho que muito, assim, que eu acho que em sala eu contribuo muito em sala de roteiro, assim. Que eu gosto muito de pensar fisicalidade, visualizar roupa, visualizar... né? Eu gosto muito da performance, né? Eu acho que você está escrevendo para atores, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar com ator, né? Uma parte do processo que a gente trabalhou muito, que a gente não falou muito ainda, mas assim, tanto no Samantha quanto agora no Love, eu participo muito do casting. Direção de arte, figurino, me interesso muito por todas essas áreas. Eu acho que quando a gente... Claro, no roteiro você não vai indicar loucamente roupa, como que é a casa, mas você tem esse olhar, você conseguiu observar a experiência humana, eu digo, né? O comportamento humano, né? Que passa por tudo isso, te traz muito, muito mais, assim, né? Porque você vê, tem um detalhezinho de... tipo, aquele ali que faz aquilo ali com o olho, ou faz aquilo com a boca. Tipo, acho que eu tenho que dizer também que eu faço análise há 29 anos, né? Desde os 9 anos eu faço algum tipo de análise. Então, eu fui convidado desde cedo a olhar muito para mim. Então, nesse olhar muito para mim, eu fui olhando muito para os outros também, né? E eu adoro observar o comportamento humano. Pessoas se... Não necessariamente eu fico no metrô olhando, ou eu fico na rua olhando, mas assim, restaurante, um lugar que eu adoro estar ouvindo uma conversa, aeroporto, um lugar que eu adoro
está chego no aeroporto muito tempo antes da viagem. Tá se alimentando de quê, então? Como é? De quê? Você tá se alimentando de quê? Não, Que você agora tá no difícil. restaurante Assim. não pode pro metrô. Eu fico vendo muito, eu tenho visto muito vídeo no YouTube, muita coisa, assim, de vídeos de pessoas que falam no YouTube, estão falando no YouTube, até experiências de viagem, tem muito blog de viagem no YouTube, de pessoas que vão a lugares bizarros e tal. E eu tenho visto muitos filmes também, acho que sobre o comportamento humano, que não são tão, né, nessa terceira leva de coisas que eu tenho visto muitos filmes, eu maratonei quase todos os filmes de uma diretora americana, eu gosto muito de Nicole Holofcener, que fala muito sobre o comportamento humano, sobre pessoas que são que me interessa muito assim, o olhar dela, assim, né? O Woody Allen, ela é meio que um Woody Allen feminino, assim, guardado das proporções. Eu acho que a gente e as pessoas em volta também, né? As pessoas em volta me interessam muito, assim, as pessoas com quem eu tenho contato, que, né? Eu mantenho contato, falo com muita gente, né? Não fico um dia sem falar com ninguém, né? Então dá pra tirar. Claro que não é a mesma coisa. De você ir para um café, ficar nem que seja meia hora, prestando atenção numa conversa, prestando atenção num comportamento, né, mesmo. E quando a gente também existe mais na sociedade, a gente também acaba criando situações, né? A gente está em situações em que, tipo, sei lá, não cumprimentei fulano, como é que foi isso? Tá, isso talvez me dê uma ideia de uma cena. Ou eu cheguei no lugar e não tinha o dinheiro, esqueci o cartão, tem que avisar, né? Eu fui no mercado e vi tal situação, né? Tem uma das, eu não posso revelar o quê, mas tem uma das situações dessa série que eu escrevi mais recente, que se dá muito porque uma vez eu fui no mercado extra, como a gente fala no Rio, ou extra, como falamos aqui em São Paulo, 4 da manhã. Tem um extra aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, que é mega movimentado, 24 horas, mega movimentado na madrugada. E eu vi coisas ali que, quando eu estava escrevendo uma cena específica, ou na verdade uma situação que acontece, assim, eu falei, nossa, aquela minha lembrança de ter ido no extra 5 da manhã ali, 4 da manhã. Você anota, tem essas experiências ou isso fica em algum lugar aí? Como é que você faz? Eu anoto, algumas coisas eu anoto, sim. Eu anoto. Sobretudo quando eu estou começando os processos, eu uso muito o notezinho do celular. Raramente eu faço a coisa de gravar e me enviar. Eu normalmente tento escrever. Muitas vezes, hoje em dia é menos, mas eu tive uma época que eu fazia muita crônicazinha no Facebook. Né? Eu sempre, você acompanhou muitas assim, sei muitas. Acho que no Rio isso me vem mais, né? Que eu sou do Rio, né? A gente estudou há pouco juntos. No Rio isso me vem mais às vezes, porque o Rio eu acho que nada supera o Rio, nesse sentido de pessoas convivendo, porque o Rio é muito louco, né? Como o Rio, a convivência no Rio de Janeiro é uma coisa muito louca. Em São Paulo é mais espalhado, né? Então no Rio tem uma violência maior, imediatamente. Né? E no Rio, quando eu estou no Rio, eu sempre observo mais, eu sempre fico observando mais, eu sempre, tipo, a Zona Sul do Rio, o encontro Zona Sul com os subúrbios, Zona Norte, tem tudo o Tijucano, né? Tem toda uma coisa, Zona Oeste, tem toda uma riqueza de detalhes que São Paulo também tem, claro, assim, mas é que São Paulo também, como a gente está mais espalhado, assim, fica menos intenso, eu acho. Então, eu tenho lido agora, estou na quarentena, uma das minhas coisas que eu coloquei vai ler livros, né? E tem um livro que eu já li, tentei ler muito dele ao longo dos últimos 5 anos, assim, que chama O Amor dos Homens Avulsos. Tô falando, será que eu tô falando do estilo certo? Tô falando do estilo certo. Do Victor Ellinger, um autor que se suicidou super jovem, alguns anos atrás, eu acho 2 anos atrás, que eu voltei a ler, que se passa no subúrbio do Rio, né? Por mais que eu não tenha vivido isso, tem muitas coisas do Rio. Minha avó é do Meia, minha avó materna. Então tem coisas ali que se identifica, que são puramente cariocas, assim, né? Então isso também te ajuda a você criar esse músculo na cabeça, né? Das experiências, assim. Então o Facebook é um lugar disso, de você colocar muitas vezes uma crônica sobre tal experiência, assim, sobre tal lugar. Sim, tem sentido falta, assim, mas as interações têm sido basicamente com pessoas que eu já conheço, né? Muito pouco pessoas que eu novas. Assim, meus alunos têm sempre coisas novas que eles trazem, porque cada semestre entra uma turma nova, né? Então, curso de 1 ano, mas a gente tem 2 turmas normalmente juntas. Então, tem sempre pessoas diferentes, assim, né? Que vêm. E essa do estar escrevendo para streaming, se bem que eu acho que você deve ter isso sempre no seu processo, mas pelo que eu conheço do seu trabalho, de você estar falando de experiências locais, estar falando aí de idiosincrasias dos cariocas,
mas de uma, não sei se é uma preocupação de forma, isso acaba acontecendo inerentemente, de você pensar numa universalidade das tuas histórias e dos teus personagens, que mesmo a Sim, história sim. do Rio de Janeiro, você está pensando no streaming, isso tem o potencial de chegar no mundo inteiro. Como é que se constrói universalidade? Isso tem assim, primeira coisa, parte da especificidade, em primeiro lugar, parte da especificidade. De novo, exemplo de Fleabag. Fleabag é uma série de uma mulher inglesa, londrina talvez, né? Se passa em Londres, não sei se ela é londrina, mas que virou universal, porque ela fala de amor e sexo, né? Quando você fala de amor e sexo, família, você já, né, família fala muito também, você já entra numa universalidade. Então, a idiosincrasia, a especificidade serve muito para você dar cor aos personagens, a você ter casos inusitados nos seus roteiros, ter histórias que surpreendam. Mas, assim, os temas, as relações, elas têm que ser verossímeis, né? Todo mundo já amou, todo mundo já odiou, todo mundo já implicou, né? Então, assim, as emoções, você tem que entender a emoção, né? Você tem que se permitir ter emoções, assim, senão você não consegue escrever, né? Senão realmente você vai estar escrevendo só para você, né? Isso é uma coisa que eu falo muito com os alunos e eu mesmo tenho que policiar muito. O roteiro não é um divã, não é uma sessão de terapia, sabe? É um lugar. Tem várias pessoas falando aqui que eu conheço, que já apareceram aqui. Mas eu não quero ficar dando tchau, né? Porque fica meio, oi, fulano. Vamos lá, Mas, não é o de é aquela coisa de live, né? Que você sempre quis fazer, né? Mas aqui entrou aqui a Duda, que é uma roteirista incrível que eu escrevo, que eu já escrevo acho que já há mais de um ano, assim. Que também é carioca, que, enfim, que traz muita coisa, assim. A gente tem volta. um ping-pong muito bom, assim. Mas então, não, mas falando nisso, falando na Duda, falando dos roteiros com que a gente trabalha, você também tem isso. Você escrever em grupo, para mim, que é uma coisa que a sala de roteiro trouxe, faz você não cair muito nessa magia de ficar muito específico. Porque eu tô com uma pessoa inteligente, né? Graças a Deus, sempre colaborei com pessoas muito inteligentes, assim. Você acaba trocando ali, você vê aquilo, tá, aquilo, não, isso é muito específico. Como que a gente pode pegar isso e transformar numa coisa que seja um pouco mais universal, que não fique específico, mas fique um pouco mais universal. Então você tem isso. Você tem que buscar uma audiência antes da sua audiência. Você vai ter, claro, o canal, a plataforma, que vai te dar um input, mas assim, você está lidando com as pessoas, você está conversando com seu marido, com sua esposa, namorada, mãe, que seja. Assim, você já começar a procurar alguém que não seja você já é um passo, né? Para você ver se aquilo que faz sentido. Eu sempre falo muito para meus alunos assim, nem tudo que acontece com a gente é dramatizável, né? Não sei muito quanto mais tempo a gente tem aqui, mas assim, tive um professor no mestrado, é uma coisa bem rápida, que ele fez um filme que chama Man Push Cart, né? Homem empurra carrinho, que ele fala sobre um imigrante paquistanês que trabalha com aqueles carrinhos de donuts em Nova York, de vender donuts, café. E em Nova York, essas pessoas não empurram o carrinho delas, elas acoplam os carrinhos num carro de verdade maior e levam esses carros com o carrinho para casa. Para ser mais dramatizável, ele fez o personagem dele carregar os carrinhos, né? Empurrar os carrinhos literalmente para lá e para cá, em Manhattan ali. E da filmou em ruas com ladeira, coisa que não tem tanto em Nova York assim. Então você vê, você pega uma realidade e você dramatiza ela. Então isso também eu acho que é algo importante, você entender, tá, aconteceu comigo, é idiosincrático, é engraçadinho, mas como isso vai ser dramatizável, né? Talvez eu coloque isso numa situação de entrevista de emprego. Talvez eu não tive essa experiência, mas assim, eu vou colocar essa mesma situação numa entrevista de emprego. Muita gente vai se relacionar com isso, porque muita gente já teve entrevista de emprego, já passou por isso, né? Ou vou colocar isso numa conversa entre mãe e filha, porque muita gente tem mãe, né? Enfim, é algo. Então você vai encontrando assim essa universalidade, assim. Tem o bom senso também, né? Você tem uma hora que você começa a pensar, calma, nem todo mundo viveu nessa cidadezinha ou nesse bairro nessa época. Então, como posso falar desse lugar específico, mas trazendo o que é universal, né? E enfim, você lê os russos, né? Você pega os russos, você já entende metade das coisas. 30 segundos para você responder uma pergunta que eu vou fazer agora, a última. Tá. Como é que você conquista confiança no teu texto, no teu roteiro? Reescrevendo. Escrevendo, reescrevendo. Escrevendo, reescrevendo. Não tem jeito. Porque aí os meus tratamentos, as minhas versões, vão ser mais fáceis, sabe? Com o tempo. Né? Tem um momento de genialidade, às vezes. Você vai lá e escreve, mas para você realmente estar confiante... Eu, hoje em dia, eu não sou 100% confiante, assim. Mas, assim, eu sou mais confiante do que era 4 anos atrás. E isso só reescrevendo.
Obrigado. O Instagram vai derrubar a gente. Obrigado muito. Obrigado você pelo momento aqui. Aí fica no YouTube, né? Você é uma das pessoas olhar no YouTube também. Eu vou compartilhar. Obrigadão. Essa foi mais uma live de TV, hoje com o Rafael Lessa. Até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado você, Bruno. Beijo. Beijo.